Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Silene Vieira e hoje eu vim falar sobre um pensamento que eu dei o nome a caixa. Então, quando eu tenho ideia de algo, um pensamento, como eu falei, um estilo de vida, uma situação na vida, a gente já analisa e já faz o quê? Uma história na nossa cabeça. Essa história a gente já coloca o começo, o meio, o fim, os personagens que fazem parte dessa história. Se pensamentos, ideias fosse uma caixa, e essa caixa tem os seus lados, tem sua base, tem sua tampa, mas no caso, essa caixa está totalmente fechada. Se essa caixa está fechada, nada que está fora entra dentro dela. É como se somente ela fosse o suficiente. Somente o ar que está dentro dela, né, preso dentro dela, fosse o suficiente. Por que que geralmente, quando a gente tem uma ideia, um estilo de vida, a gente geralmente faz isso? A gente se fecha como se fosse uma caixa e nada a gente deixa entrar. Será que nós não deveríamos deixar algo novo entrar na nossa vida? As ideias das pessoas, a gente também não absorvê-las de alguma forma? Talvez a gente deixe a nossa caixa fechada por medo, por insegurança. Por quê? Porque a caixa fechada, eu sei tudo que tem dela, porque as opiniões dos outros não entram na caixa, eu não compartilho nada com ninguém. Então eu tenho uma coisa chamada o quê? Segurança. Mas será mesmo que eu tenho segurança dessa forma? Ou é uma defesa nossa? De repente eu decido abrir a tampa da caixa. Quando eu vou lá e tiro a tampa dessa caixa, o que era dentro não é da mesma forma, porque o ar que estava fora entrou dentro dessa caixa. As ideias daquelas pessoas interagiram dentro de mim. O estilo de vida de uma outra pessoa eu começo a perceber. Então, o interior dessa caixa não é mais como era antes. Eu abri a tampa, eu deixei o novo entrar. Mas eu pergunto para vocês, se a gente for analisar a natureza é mais rica quando a gente tem o quê? Uma biodiversidade, ou seja, uma variedade de vidas. Quanto mais tipo de vida a gente tiver, mais rico fica o ambiente. Então, quando eu deixo a ideia do outro entrar, eu começo o quê? A interagir com essa ideia. E como diz a Ayurveda, eu começo o quê? A digerir essa ideia. A partir do momento que eu começo a digerir essa ideia, eu começo a observar e pensar, até que essa pessoa não está errada, até que esse estilo de vida não é tão errado quanto eu pensava anteriormente. E aí o que acontece? Eu enriqueço esse interior da caixa, porque eu pego aquilo que é fora, com o que eu tenho dentro, eles se unem, fazem uma fusão e se torna o quê? Uma nova vida, uma nova forma, um novo interior nessa caixa. E com isso o quê? Nós enriquecemos. É isso que a gente tem que buscar e que eu, estou buscando na minha vida. Observar, buscar novas formas de viver, novos conhecimentos. E depois eu vou interagir com aquilo que eu já possuo. E assim eu enriqueço cada vez mais. Se não vou ser uma estrutura rígida, uma caixa fechada, que não vou interagir com ninguém, que não vou deixar nada chega perto de mim. E o homem é um ser sociável por natureza. Então vamos abrir a nossa caixa?